Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Pode Ser Mais. Pode Ser Mais é um podcast preparado com muito carinho para trazer assuntos que têm a ver com marketing, branding, CRM, varejo, serviços. Surgiu de uma ideia, de uma reflexão sobre tudo que eu acredito no mundo dos negócios. E aí eu vou até aproveitar para explicar o nome do episódio e por que existe o podcast. Sabe quando você tem uma experiência de consumo, você vai para uma viagem ou num restaurante, ou qualquer experiência de atendimento que você vive, e ela até pode ter sido boa, mas quando termina, você sai assim com a impressão de que podia ter sido mais? É exatamente sobre isso. A ideia desse podcast é que a gente discuta, traga insights, reflexões, ideias, sempre com convidados muito, muito, muito especiais, porque eu sou muito boa nisso, em conhecer gente muito legal, para a gente refletir sobre como é que tudo que a gente faz, às vezes até no automático, pode ser mais. Hoje eu trouxe uma convidada especialíssima, e aí eu vou me apresentar e já vou encaixar a convidada, que vai fazer muito sentido, vocês vão entender já já por quê. Eu sou a Paty Rodrigues, então eu trabalho com marketing, branding e relacionamento há quase 30 anos. E aí, no início da minha trajetória profissional, indo para a faculdade, eu estudei na UF, faculdade de publicidade, eu dei uma sorte dessas que você dá na vida, assim, e aí você percebe e fala, gente, nunca mais posso largar essa pessoa. Sentou do meu lado no ônibus uma geninha, eu chamo ela de minha geninha da lâmpada, que é Bianca Dramali, a parte séria. Bianca é doutora em comportamento e pesquisa, consumo. Bianca é top voice do LinkedIn. Tá? E é minha amiga da vida inteira, porque ela sentou do meu lado no ônibus e a gente, deu match na amizade e eu nunca mais soltei a mão de Bianca. E aí hoje é o primeiro episódio do Pode Ser Mais, então não podia ter convidada mais especial, tanto pelo aspecto intelectual, porque vocês vão ver que, nossa, ela abre a boca e eu sempre aprendo alguma coisa, eu falo que ela dá bom dia, eu já saí melhor do que eu entrei, mas porque é minha amiga da vida e a coisa que eu mais acredito no mundo dos negócios é relacionamento. Então a Bia é a expressão, não podia ser pessoa melhor para estrear aqui o podcast com a gente, porque o papo vai ser bom e porque é uma pessoa que eu quero andar na vida toda, para sempre. Então, já passando a bola para minha convidada, Bianca, meu amor, minha amiga da vida inteira. Obrigada, Muito Paty, tempo, né, pelo Bia? convite. Muito bom, muito bom. Muito bom Os ter quase você aqui. 30 anos é o que a gente vive juntos de amizade. Eu não sei se você ia ter falado 30 anos, né? Mas o povo tem essa coisa de etarismo, eu não tenho, não. 30 anos mesmo. Exato, exato. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão acompanhando a gente. E eu tenho certeza que depois desses episódios, né, de todo o podcast, vai ser muito mais, o mundo do negócio vai ser muito mais, que a Paty enriquece e traz também muitas provocações muito, muito interessantes para que tudo que a gente faça em relacionamento, marketing e brand também seja muito mais. Muito obrigada, bom, obrigada. Eu que agradeço muito. Inclusive por você estar aqui. É uma das coisas que eu agradeço. Então, para a gente ter nosso primeiro papo, uma estreia do podcast, a gente vai falar sobre a experiência do cliente, né? E aí a gente, é para ser simples, é para ser gostoso, é para ser leve, como tudo que a gente acredita, né? Perfeito. Que pode dar resultado, mas pode ser uma delícia de fazer. Então, essa é a ideia. E aí a gente vai começar falando sobre a experiência do cliente. Isso importa? Isso traz alguma diferença de fato para os negócios? Ou é um papo muito bonito, mas não está atrelado a resultado? Começar definindo, assim, por exemplo, né? Quando a gente fala em experiência do cliente, o que você pensa, Bia? Como é que você definiria o que é a experiência do cliente? Eu acho que tem uma certa confusão no mercado, né, Paty? E a gente vive isso no dia a dia, ainda mais que isso, né? Que é o seguinte, às vezes a experiência fica parecendo só a ativação da marca, num festival, por exemplo. Uhum. Aquilo lá é uma parte da experiência, é um exemplo de experiência. Sim. Mas a experiência é o que acontece todo dia, né? Em cada ponto de contato, com cada uma das pessoas que interage diretamente com o cliente ou até mesmo com o bastidor. Então, é cuidar de como os clientes vão se relacionar com aquela marca, em tudo que ela faz. Perfeito. Então, a gente já conversou muitas vezes, né? Não é só aquela coisa da pirotecnia, assim, do efeito especial. O que a gente faz no dia a dia, no caso do varejo, por exemplo, desde a entrada na loja até a saída e depois daquela transação, né? A experiência vai cuidar dos momentos transacionais, dos momentos de negócio, mas enquanto esse cliente não estiver transacionando, que experiência de marca ele vai ter? No conteúdo que ele vê na sua rede social, no que ele escuta falar sobre a sua marca, no que ele escuta outros clientes falando sobre você. Experiência não precisa nem ser direta, né? A experiência não precisa nem ter sido vivida diretamente pelo consumidor. Alguém falou de uma experiência negativa, isso também é experiência do cliente. Perfeito. E é um elemento que é essencial, é um dos elementos diferenciais, né? De diferencial competitivo hoje. A empresa que escolher querer ter uma proposta de valor que seja diferenciada por mais tempo e não investir em experiência, não vai conseguir
atingir esse objetivo. É o que eu penso. Maravilhosa. Dá vontade de falar assim, então, gente, é isso. Né? Eu não tenho mais nada pra contribuir, porque eu falei pra vocês que ela era uma genia da lâmpada, e de fato é. Cara, Bia, assim, claro que a gente tá super em sintonia, né? A gente nem vai falar hoje, nesse episódio, sobre a experiência de quem entrega a experiência, mas que é uma coisa que a gente conversa pra caramba, né? E a gente tem alguns mantras, né? Um deles é experiência de marca, experiência que marca, né? Não adianta você ter um posicionamento super irreverente, fashion, divertido, né? E na hora que cada pessoa que entra em contato com você para comprar ou não, como você bem disse, né? Não percebe isso refletido, né? Você tem um manifesto de marca lindíssimo no Instagram, né? Contratou um escritório de branding que fez uma coisa super sofisticada, tem lá missão, visão, valores, personas, mas quem trabalha com você não sente essa experiência que vai ter que entregar para o outro. E quem se relaciona com você, comprando ou não vê isso refletido, é só um exercício de vaidade, não é a experiência que marca, né? E pegando o gancho da questão da marca, que fica quase impossível falar de experiência sem falar de marca, né? Às vezes há uma confusão no mercado, né, de que a marca, o branding, né, é só a promessa, né, ou acaba na promessa. A experiência é justamente no momento em que a mágica acontece, em que a promessa é entregue. A gente fez publicidade, né? Você falou isso na abertura aqui do episódio. E os publicitários... Beijo 95, nossa turma especial. Isso aí. E a gente foi treinado, vamos dizer assim, ou ensinado a desenhar e publicizar a promessa de marca. Perfeito. Mas ninguém ensinou aos profissionais de publicidade, pelo menos até aqui, né, como é que a gente faria para entregar. Então, o mercado todo ficou muito bem capacitado em fazer promessa. Aí, por que a experiência tem sido um tema tão falado, tão pautado? Porque a gente está tendo que aprender ou reaprender daqui para frente, da promessa em diante, quem entrega, como entrega, né? Como é que a experiência acontece, de fato. Onde é que tá a consistência nisso, né? É isso. Promessa todo mundo faz bem. Um manifesto lindo, todo mundo tem capacidade de fazer. Mas como é que eu cuido do dia a dia? Daquela parte de bastidor que não é glamurosa, né? E que é responsável por entregar uma verdadeira promessa de marca. Perfeito. É aquela promessa, aquela experiência de que, às vezes, quando tá funcionando tudo redondo, ninguém nem vai elogiar, né? Mas tem que acontecer de forma ok, coerente, né? Ninguém vai agradecer, tipo, a luz tá funcionando, né? Mas se faltar luz, as pessoas vão ficar com uma experiência negativa. Perfeito. Né? Então, desde os mínimos detalhes até a ativação de marca, como é que sua marca tem que cuidar da experiência. Então, acho que é por isso que esse tema tá tão em voga, porque tá todo mundo tendo que aprender. É isso, porque a gente fala muito de vender, né? A gente vê aí, por exemplo, muita gente produzindo conteúdo sobre funil, né, e aquisição, e fala muito pouco sobre como é que retém, né? E a experiência é uma coisa que retém o cliente com você, né? Com consistência. Eu sempre falo que as pessoas não esperam que as marcas sejam perfeitas, porque as marcas são feitas por pessoas, né? Feitas por pessoas. Mas até quando você errar, eu acho que tem uma expectativa enorme aí, assim, cara, quando você errar, como é que vai ser? Como é que você vai lidar com essa experiência do erro, inclusive, né? E você já compartilhou comigo estudos que mostram que as pessoas ficam até mais propensas a avaliar bem uma marca que resolveu um problema do que antes delas terem tido o problema efetivamente, né? E não é pra ninguém sair tendo problema com o cliente pra depois corrigir direito. Gente, não é pra fazer isso. Não faça isso em casa. Mas o ponto é verdade, né? Às vezes a gente tem uma expectativa tão baixa em relação ao atendimento ao serviço, e a gente tem um problema efetivo porque, né, problemas vão acontecer. A maneira como isso é contornado pode ser tão encantadora, pode ser tão surpreendente, que isso vai tornar a gente mais leal do que a gente era antes, né? E você falou do ponto, né, que a gente tem expectativa, né? As pessoas se relacionam com marcas como se relacionam com pessoas, né? E se somos imperfeitos, né, como pessoas, as marcas... Você não, mas a maioria sim. Nós somos. Como as marcas vão errar, elas têm que pedir desculpa, como a gente espera das pessoas, obviamente, né? Marcas humanizadas vão ter que se portar como humanos, né? E nesse sentido, surpreender na resolução dos problemas, né? E dá para se planejar, né? Se você tem foco em gestão de experiência do cliente, você vai se planejar de como resolve o problema. Perfeito. Você não vai prever tudo. Porque não, vão ser sempre problemas, vão ter sempre problemas novos, jornadas né? únicas, pessoas únicas, problemas, né? Isso. Mas qual vai ser a postura daquela marca diante do erro? Qual vai ser a postura daquela marca diante do feedback negativo? Como é que ela vai aprender a partir daquilo? E isso é gestão de experiência. Gestão de experiência não é só medir NPS, né? Que é um indicador que é super importante. É óbvio que é uma métrica essencial de CX, né? Da gestão de experiência. Mas e aí? O que eu tô fazendo com isso? Como é que eu tô aceitando de peito aberto, né, o feedback e aprendendo, indo lá na causa raiz? Então,
é suado cuidar de experiência, mas é muito recompensador, porque você falou do funil, né? Uma boa experiência ajuda a atrair novos clientes também, não só reter os que estão na base. Porque eu vou falar bem de uma marca para você, Patrícia não sabe, você tem que ir na loja tal, você tem que viajar para tal destino, né? É uma indicação que vai gerar novos clientes. Então, também atende ao duplo funil, né? Tanto de atração de clientes quanto de retenção. Perfeito. E talvez, né, Bi, quando a gente pensa em desafios de promover uma boa gestão de experiência, tem esse lugar que as pessoas acham meio glamuroso, né? Então, falar da experiência pirotécnica, né? Que tem seu valor, que tem seu espaço. Seu espaço. Claro. Mas tem vamos começar a falar de desafio. Tem um primeiro desafio que eu acho que é esse entendimento de, cara, quem é você, né? Qual é o teu posicionamento de marca? Porque construir um cardápio de experiências divertido, mas por que tem que ser divertido, né? Que promessa é essa que você quer entregar para as pessoas? Ou cabe o divertido para sua marca? Exato. O que cabe fazer e o que vai ajudar você... que cardápio, que engenharia é essa de experiências contínuas e de microexperiências vão ajudar você a se posicionar, né? A reforçar a tua autoridade. E muitas marcas não sabem, né, Bia? Responder, e aí, quem é você como marca, né? Por que alguém deveria olhar para você e não para a concorrência? Então, talvez o primeiro desafio seja começar a pensar em experiência sem pensar em posicionamento, né? Sem pensar em branding, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, o desafio inicial de autoconhecimento de marca, digamos assim. Terapia, né? Minha gente. Bora fazer terapia. Exato, existe terapia de marca. A gente faz muito. É isso. E funciona muito bem, né? No momento que que a marca olha para si, né? Em diálogo, eu falo sempre que uma marca não existe sozinha no mundo, né? Ela existe na conversa que ela promove, nas experiências que ela promove com seus stakeholders, com todos eles. Hoje a gente está focando especificamente no de cliente, mas são todos parceiros, fornecedores, funcionários, colaboradores, quem faz a promessa acontecer, né? Mas nesse sentido, né, na medida em que a marca se reconhece, né, nesse trabalho de autorreflexão, ela vai saber como dialogar com os seus clientes, né, e gerar as experiências positivas. No momento em que ela faz esse autoconhecimento, ela também tem que se colocar, fazer o exercício de se colocar no lugar do cliente e olhar o que é experiência boa para mim, não necessariamente vai ser experiência boa para as minhas personas, para os meus clientes, né? Faça esse primeiro trabalho de autoconhecimento. É muito similar à liderança, né? Sim. A gente fala muito para ser um bom líder, você precisa primeiro se conhecer, para depois fazer os exercícios de empatia, de alteridade com a sua equipe. Vai ser igualzinho com as marcas, né? A marca faz esse dever de casa para dentro e depois se coloca no lugar dos clientes para falar que experiência eu espero. Velocidade é importante para mim? Sim. Conveniência, eu quero a caixa da conversa lá, que o mercadinho lá da Holanda, né? E agora, porque entendendo que a população está envelhecendo e que as pessoas estão carentes, e aí eu vou fazer um caixa lento, ao invés de fazer um caixa rápido. Maravilhoso. Né? E isso é experiência, né? Mas essa experiência só foi criada porque alguém foi lá olhar o humano, ou os humanos, com S, os vários humanos, que compram naquele supermercado. Perfeito. E aí o gestor interno da empresa pode chegar e falar assim, vou fazer caixa rápido, porque o mundo é veloz, porque o mundo é bunny, vamos ter rápido. E para esse público aqui, que experiência eu proporciono? Então, eu acho que o desafio está em equilibrar o que se quer com o objetivo de negócio, o que se é como marca, mas sempre em diálogo com o seu público, com o seu consumidor, né? É um exercício de humildade. Total, Bia, a palavra mais, você ficou falando, eu fiquei pensando, humildade, terapia e humildade, né? Porque até quando a gente vai aplicar ferramentas simples, como o mapa da empatia, que a gente gosta muito de aplicar, porque é simples, né? Mas exige da pessoa um desprendimento, né? De dizer, cara, não é o que você acha bom, né? É quando a gente entra numa loja. E aí a gente aplica lá no mapa da empatia, a pessoa entrou na loja, o que ela sente, o que ela ouve, o que ela vê, enfim. E aí, se eu for perguntar isso para um cliente que não tem esse exercício, né, essa disponibilidade para humildade, ele vai dizer, ela vê a minha arquitetura maravilhosa, ela sente a essência que eu mandei produzir com um cara incrível, né? Mas o que ela ouve é quem tá na vez, né? Se você não foi para lá sentir essa dor, né, isso não vai estar no teu mapa e logo isso não vai virar uma experiência favorável, positiva. Eu fico muito impressionada ainda quando a gente tem empresários que não vão a campo, sabe? Que querem contratar escritórios para produzir branding e para produzir experiências de marca, mas eles não vão a campo, eles não vão às lojas, eles não conhecem o negócio. Não vão sentir gente de carne e osso. Vai lá ver, né? Eu acho que talvez, assim, pensando em desafio, ponto 0, terapia de marca, né? Quem é você? Ponto 1, vá lá, né? Vai lá, traz esse cliente para conversa, né? Não fica você querendo gerir uma coisa. Até porque, né, Bia, a gente sabe que a gente cria, planeja, acompanha a execução,
mas a experiência acontece dentro da outra pessoa, né? A Uhum. gente monitora, né, se ela tá como saindo... aquela pessoa recebe, né? Exato, e aí sim, esse meu campo de controle, ele é reduzido, né? Se eu não ficar aferindo ali o que tá acontecendo, né? Você trouxe o NPS, quantas vezes a gente vê a empresa fazer NPS e a gente pergunta, maravilha, quem respondeu nota 1, o que você fez? Cri, cri. Você tá medindo o indicador. Quem respondeu nota 10, o que você fez? Ué, mas ele tá feliz? Uhum. Amor, né? Mas ele vai continuar, Ele você tá tranquilo, ele é né? um embaixador da sua marca. Né? Você precisa fazer alguma coisa com Então, isso. sair um pouco do automático, né? Assim, eu tenho que ter o NPS? Claro que tem que ter. Existem outras várias métricas que você sempre traz pra gente Mas aqui não é nos ter por projetos. ter, é ter para Exatamente. agir, né? Porque se você entender que a experiência não é um check, né? Que a experiência é o saldo, né, dessa conta corrente ali de interações Perfeito. que todo mundo tem todo dia, né? Perfeito. Eu acrescentaria um outro desafio que a gente também tem vivido na prática aí, né? No nosso Desafio o quê? dia a dia. Desafio a gente tem Do aqui, dia a ó. dia mesmo. Pode escolher, né? Cultura, né? Essa cultura. Empresas são orientadas ou a produto ou a venda, né? Isso tá lá no Kotler, lá atrás. Não estamos inventando agora. Não. Ou orientada a marketing, orientada a cliente, né? Parece uma coisa muito simples, né? É só um jeito de priorizar as coisas. Não, é uma mudança completa na forma de gerir um negócio. Perfeito. Eu posso ter uma área de experiência do cliente e não ter uma cultura de experiência do cliente. Eu posso medir NPS, porque tá todo mundo medindo, porque é modinha. Não é modinha, a gente já viu que é super estratégico, tá? Mas se eu encarar como modinha, eu só faço uma mensuração aqui e acolá, resumo, vamos dizer assim, a minha área de experiência, a área de atendimento. Atendimento é só uma das partes da experiência. A experiência é muito mais ampla, a gente falou tanto aqui de experiência de marca, todos os pontos de contato, né? E digo que eu sou uma empresa orientada a cliente. Para ser orientada a cliente, na hora que você for desenvolver um produto, você primeiro visita a sua persona, seu mapa de empatia, e depois você desenha um produto. Ou adequa os seus produtos à luz do que o seu cliente quer. Isso é orientação a cliente. Perfeito. É muito difícil, você você subverte toda a lógica convencional, né, do mundo dos negócios. E mexer com cultura não é mole, né? Não é fácil. É uma delícia, mas é para quem tem disposição. É isso. Porque você fica na superfície, né? Se você não for... A gente fala quando a gente vai começar os trabalhos, né? Que abre as gavetas, levanta esses tapetes aí, deixa eu ver o que mais tá aí, que são códigos e símbolos, né? De que você tá ou não tá preparado para fazer uma boa gestão de experiência, né? Nossa, a gente podia falar 6 dias sobre esse assunto, né? Mas eu acho que você tinha trazido o ponto da humildade, agora o ponto da cultura. Eu acho que aí, o que você tá trazendo pra gente a partir daí, vamos começar a levar a sério esse assunto, porque a gente vai ter que revistar todos os processos. Isso não é fácil e é zero glamuroso, né, Bia? A empresa precisa decidir se ela de fato quer isso. Exatamente. É uma decisão, é uma um sacode. decisão como qualquer outra, estratégica. Se você não está preparado para que isso seja um elemento central e diferencial do seu negócio, ou você não está com força agora, melhor nem investir. Porque vai precisar, de fato, ali de um esforço. Agora, começar pequeno também é um caminho, né? É possível. A gente pode começar pequeno, pode caprichar melhor no seu atendimento e já começar uma pontinha do iceberg por ali. Mas saber que se de fato você quer que seja um diferencial do seu negócio, você vai ser reconhecido, sua marca será reconhecida como uma marca de excelente experiência. Aí é chão. É chão, mas é muito lucrativo e recompensador. Né? É mudar, de fato, a forma de ver os negócios. Não, parece que a gente tá um monte de notícia ruim, né? Assim, primeiro, é chão. Segundo, não fica pronto nunca, né? Porque a gente não fica pronto isso, nunca. a gente trabalhou, a gente teve a chance de trabalhar com... Mandar um beijo, tem que olhar pra aquela câmera. Marco Barão, um beijo para você. Mas, gente, uma citação... Muito inspirador sempre, né? sempre. O Barão fez um projeto com a gente e ele trouxe essa aspa, né? Gente, o que fica pronto é arroz. A gente não fica pronto nunca. E a gente ainda brincou. E nem sempre dá certo, né? Arroz também queima. Mas é isso, assim, eu quero ter uma empresa... quero fazer uma gestão consistente, coerente, eu entendo que isso vai me levar para um resultado muito superior ao que eu tenho hoje, não vai acabar nunca, não vai ter uma hora numa linha de chegada dizer, pronto, acabamos, podemos ir embora, né? Porque vão chegar novas gente de dentro e de fora, né? Vão chegar novos clientes, os clientes vão mudar de comportamento, vão começar a mudar suas expectativas sobre o que é uma experiência positiva ou negativa naquele setor. Outra coisa, o consumidor não diferencia a experiência que ele tem no pet shop ou no streaming. Ele começa a viver experiências positivas que atendem a necessidade dele, ele começa a exigir de outros segmentos de mercado, de outros mercados, aquela mesma experiência. Por que na Amazon eu compro com um clique e no seu negócio eu tenho que... Parece que eu estou implorando para comprar de você. O consumidor, ele não faz essas fronteiras. A gente faz no mundo dos negócios, mas o consumidor nunca tinha não pensado faz. nisso, Bia.
Nunca. inspira o A gente tem outro. essa coisa de benchmark e a gente fica ali meio isso. dentro do segmento do cliente. Nunca tinha pensado desse jeito. E é verdade, né? Parece que sobe o sarrafo, né? Agora, isso. eu descobri, meu marido fala uma frase maravilhosa. Ele fala que conforto é um caminho sem volta. É meio isso, né? Uma vez que você tem uma experiência positiva, fala, pode ser bom. Pode ser mais, né? Pode Então, ser mais. eu não quero mais brincar diferente disso, né? Exatamente. É maravilhoso, Por Bia. isso que nunca acaba, porque os consumidores vão mudar, os outros setores vão mudar, mesmo aqueles que não são concorrentes diretos do seu. Então, não fica pronto também por isso. Para eu continuar excelente, eu tenho que estar sempre conectado ao que há de melhor de experiência no mercado. E o que é louco é o atento ao seguinte, ó. comportamento. Tem gente ouvindo a gente e que vai dizer cruzes. Então não quero. Pô, é difícil, tem que mexer com a cultura, não tem garantia, não tem linha de chegada, vai ter que mexer com todos os processos da minha empresa. E tem gente que tá ouvindo a gente e diz, que delícia, né? Quando é que eu começo, né? Que é o meu caso, Mas o seu para caso incentivar, também, né? para incentivar as pessoas que estão com dúvida, eu vou dar um recado importante. O outro caminho é ser comoditizado, né? É ficar num lugar comum e ter que brigar por preço. A gente sabe Esse era o onde seu isso alento, acaba. amiga. Você pode brigar por preço. Só que isso acaba, né? Porque você vai comendo margem, Claro, vai ficando ruim, vai ficando cansativa essa luta, vai ficando inglória. É inglória. Vai ficando cansativa. É inglória. Então a gente tá mostrando um outro caminho. É isso. Não é atalho, porque não é um caminho curto, Não. mas talvez seja o caminho preciso e necessário pro contexto de negócio de hoje. Não, eu acho que perfeito. o recado é esse. Você O outro caminho é brigar por preço. É isso. Tem a Amazon. Quer? Né? É. Eu lembrei agora de um slide da NRF desse ano, do CEO do Walmart. E aí era uma frase que quando você lê, dá uma impressão um pouco pedante, porque era assim, é muito fácil competir com a gente. É só fazer o que a gente não faz. E aí, quando você olha para o Walmart, assim como você olha para a Amazon, você fala, nossa, o que vocês não fazem, né? Eles não fazem uma série de coisas que tem a ver com microexperiência, que tem a ver com relacionamento, tem a ver com criar memórias afetivas. Mas eles entregam o que você falou. A gente vai brigar pelo quê? Conveniência, preço, agilidade. É a proposta de valor Amor, deles. ninguém vai bater a gente nisso. Se você quer brigar com preço, né? Se você quer ser um produto, é isso. Eu vou entrar na Amazon, vou digitar, vão aparecer outros tantos e, de repente, em 3 horas está na minha casa. É esse o teu game? Desejo sorte. É uma Desejo escolha sorte aos estratégica. envolvidos, mas é uma escolha. Orienta tudo para isso. Eu acho bom a gente trazer isso, porque fica parecendo que é uma obrigatoriedade, né? Eu tenho que cuidar de relacionamento, Não. Você pode brigar por preço, pode brigar por conveniência, por agilidade. Se esse não for o teu jogo, você vai ter que falar de experiência do cliente, né? Porque você E não o vai ter cliente lugar. vai começar a exigir isso de outras marcas, de outros setores que não estavam acostumados a ouvir esse tipo de exigência. Esse é o ponto. Não sei se cabe aqui trazer um exemplo prático, né? Meu amor, se ela está trazendo, é porque cabe. Confia em mim, confia em mim, amiga. Não é de hoje, nem de ontem, e nem de anteontem. Se está povoando a sua mente, por favor, coloque na mesa. Falar das APOS, né? Que eu acho que conecta bastante vários dos desafios que a gente falou aqui e eles conseguiram ser bem-sucedidos e referência sobre experiência, né? Tanto interna quanto externa. Porque é um outro desafio também, já que a gente está falando de desafio, mas também uma Abriu grande essa porteira oportunidade, do desafio, né? É conectar a experiência do funcionário com a experiência do cliente, né? E as APOS faz isso com excelência, né? O Tony, que é o falecido Tony, que era o CEO da companhia, ele conta uma história numa palestra dele que ele diz que ele tinha contratado um grande CFO, né? Uma pessoa que era talentosíssima na gestão financeira, mas todos os funcionários deles passavam pela mesma jornada de integração, de onboarding na empresa. Então, independente do cargo que você ia ter, de C-level ou de operador, de atendente do call center, você passava pela mesma integração. Eram cerca de 2 semanas de integração. E uma das partes da integração era você ficar X dias atendendo cliente. Porque se eu sou orientada a cliente, qualquer pessoa em qualquer cargo deve ser orientada a cliente. E eles perceberam que tinha uma certa má vontade dessa pessoa, passou por fit cultural, passou por um monte de coisa, mas conquistou pela competência técnica, mas viu pelo comportamental ali que não ia caber muito. Ele começou a se atrasar pros treinamentos, começou a meio que menosprezar aquilo. E na época, na hora de sentar mesmo com o operador e atender, ele meio que se recusou. E aí, o que eles fizeram é que, então, tá bom, então você não precisa nem começar, porque você não entendeu o que a gente faz aqui. Então, cuidar de experiência, no caso das APOS, passava por esse tipo de questão de processo Eles tinham uma seletivo. história de pagar para você ir embora também, não tem uma história? Lembra? Tem um case desses que é se você fizer o processo seletivo no final da tua jornada, ou seja, passando por isso tudo, né? Tem uma prova de fogo e quer dizer, você vai querer ficar? Essa é a cultura. Olha só, você pode desistir.
Eu vou te dar X mil Porque a dólares pessoa pra você ir ficou lá embora X hoje. tempos, né? Dedicando seu E tempo aí, ali. se for só um modelo de quanto estamos pagando a mais no mercado, vai embora e faz outro processo seletivo, né? Isso é incrível, né? Porque é uma evidência tão forte de que aquilo é importante, né? E a centralidade do cliente, para além dessa questão dos funcionários que você colocou, né? Que você complementou, é a questão também, de fato, da experiência de atendimento, que tem uma outra fala do Tony também nessa palestra, que ele comenta que uma cliente entrou em contato para solicitar um calçado, né? Porque é uma empresa de calçados. E eles não tinham modelo. E aí a operadora já tinha orientação de que era o desejo do cliente que prevalecia, vamos dizer assim, no sentido de que se ele quer aquilo e a gente não tem, você vai buscar outros players que tenham. E essa cliente vai sair com a orientação, tá bom, esse tênis branco você encontra na loja tal, tal, tal. E os clientes ficavam surpreendidos. Claro. E os concorrentes, como vocês estão mandando um cliente para o concorrente? Não, eu estou atendendo o cliente, né? No que ele deseja. Aí a falha minha não ter mantido a grade, não ter mantido o estoque. Ele não tem culpa de eu não ter o tênis branco. Maravilhoso. Então eu digo para ele onde tem. E eu tenho certeza que, como eu proporcionei essa experiência, eu ajudei ele a atingir o objetivo dele. Ele vai lembrar de mim numa próxima experiência. E ele vai ligar primeiro para mim, ele vai entrar primeiro no meu site, ele vai pensar primeiro na minha marca. Então, se estabelecer uma conexão, né? Aliás, esse é um outro ponto, né? A gente fala muito, tem falado cada vez mais de tecnologia, como isso vai impactar as experiências de consumo, né, das pessoas, e vai, né? Não tem como dizer que não. Não dá pra... Mas cada vez que a gente fala desse assunto, a gente volta a falar também de humanização, né? Então, resgatar de alguma forma o que tem de mais humano nessa relação, que é te ouvir, né? Para fazer a gestão da tua experiência, te ouvir, te observar e pensar no que é importante para você mais do que é importante para mim, né? Então, eu lembro de uma história também, eu fui a um congresso, fui com a Ana Rec, e aí a Netflix apresentou lá um painel, e aí eles estavam falando sobre esse tempo, você que trabalhou muitos anos em call center, né? Esse tempo médio de atendimento ali por operador, que é um indicador de eficiência, de produtividade, né? Enfim. E eles estavam contando uma história excelente, que é muito parecida com essa, que era o atendente estava passando, tinha acabado o Breaking Bad, excelente série, inclusive, né? E aí que uma senhora ligou lá pra Netflix e falou, oi, tudo bem? Eu tô com um problema. Aí o operador teria dito, sinal, me conta um pouco mais, né? E ela disse, então, eu acabei de ver o último episódio de Breaking Bad. Pois não, senhora, e qual foi a sua questão? Ela falou, eu não entendi. E aí o operador falou pra ela, a senhora não entendeu? Eu falei, não entendi no final. E aí eu vou encontrar as minhas amigas e eu não entendi. E aí eu tô com esse problema, você tem como me ajudar? Perfeito. E o operador assistiu ao episódio. A senhora tá com tempo? Ela falou, tô. E aí ele assistiu o episódio com ela, ele foi meio comentando e fazendo as sinapses lá, né, com episódios anteriores. E aí quando terminou, ela falou, muito obrigada, meu filho, já posso encontrar minhas amigas, porque eu tenho certeza que elas não entenderam metade do que você me contou agora. E aí todo mundo questiona bem que, esse tempo desse operador, ele poderia ter sido chamado para uma reunião dizendo, querido, o que você está fazendo com o nosso dinheiro, não é verdade? Mas não, porque o objetivo era, cara, ligou uma pessoa para a Netflix dizendo, eu estou com um problema. E isso é mandatório, isso é mais importante do que qualquer coisa, né? Ser guiado por métrica também é incrível, porque transforma tudo que a gente fala em dado, né? E se você não tem dado, você não faz gestão. Então, obrigado, né, pelos indicadores. Mas também não pode ser uma coisa cega, né? E só quantitativa. Né? Que você vai tomar as decisões mais importantes do seu negócio pautada nisso. Cadê a escuta ativa? Cadê a empatia? Cadê conversar com esse operador que vai te contar essa história e levar isso para um congresso, né? Numa empresa centrada no cliente, esse operador vai receber parabéns, não vai receber bronca, é isso, né? É isso. Vai se ser citado entender no congresso, essa métrica. Né? Exato. vai se entender essa métrica, como a gente fala, como outlier, né? Um ponto ali fora da curva. Quem ficou 2 horas no telefone? Não no sentido de perseguir, mas entender o que gerou aquela conversa. Isso pode gerar produto, isso pode gerar... conteúdo, né, para as redes sociais. Isso pode gerar tantas ideias, só pelo fato dele ter tido uma atitude que estava lá nos princípios de cultura de gestão de experiência do cliente. Perfeito. Ele só fez isso porque ele sabia que aquilo lá ia virar case em palestra. Ele estava numa cultura que abraçava isso, né? Exato. É isso. Né? Você acha fundamental, Bia? Ele cuidou do dinheiro, né? Acho claro, que esse é um ponto importante. Nossa, imagina. Ele cuidou do dinheiro, porque essa senhora falou para várias outras pessoas que isso aconteceu. O representante do Netflix estava lá no palco falando disso num congresso. Estamos aqui falando hoje, não pode ser mais. Falando sobre isso. Então eu cuidei da marca no sentido de fidelidade, né? Essa cliente não vai abandonar, por mais oferta de streaming que haja, Netflix ela não vai largar. Porque ela sabe que a marca escutou ela. Perfeito. E você acha, Bi, que é fundamental
quando alguém, né, eu quero sim ter uma empresa que vai ter o cliente no centro, que a gente vai fazer um cardápio, uma gestão da experiência de um jeito mais consistente, mais sério. O quanto você acha que é determinante ter esse papel, sabe? Assim, precisa ter um departamento, é importante que tenha alguém com esse chapéu para dialogar com as outras áreas, para desatar nós, né, para negociar os processos. Quanto você acha que para quem quer começar, quem está ouvindo a gente agora, fala assim, cara, tá bom, vamos lá, vamos investir. O que eu preciso ter na minha empresa, além da cultura, para eu realmente estar efetivamente pronto para fazer essa gestão, para começar a cuidar da experiência do cliente? O que você acha? Além de disposição? Muita disposição. Eu ia dançar, eu ia cantar a música do Creu, mas achei pouco corporativo. E talvez o quê? Tem uma faixa etária que não sabe do que eu tô falando. Mas busque no Google. Pra dançar Creu tem que ter disposição. Fecha parênteses, pode continuar, amiga. Gente, eu preciso melhorar. Eu preciso ser uma pessoa mais séria. Vamos lá, vai. Além da disposição. Não fala disposição de novo, que me dá gatilho. Vai, segue. Eu não vou falar mais nada. Eu acho que a empresa precisa ter alguém ou uma área, né, que vista de fato essa camisa do cliente, que seja o representante do cliente em todas as discussões. E quando eu falo todas as discussões, é assim, o jeito novo de fazer billing daquela empresa. Qual é a perspectiva do cliente? Perfeito. O jeito novo de embalar os produtos para enviar via correio. Tem que ter a perspectiva. É no mínimo detalhe. A ativação que eu vou fazer no Rock in Rio. Tem que ter a perspectiva do cliente. Do macro ao micro. Do dia a dia, as decisões do planejamento anual da empresa, né? Do longo prazo e do curto prazo. Precisa ter. E se não tiver esse papel político, que é um papel político de amarração de nós ali, ou desatar nós também, né? De conversar com muitas áreas, de fazer isso de forma muito multidisciplinar, o cliente vai ser esquecido. Sim. Porque o dia a dia vai atropelar. E assim, não é ou o lucro ou o cliente. É que para ter lucro daqui para frente, se não olhar o cliente, esse dinheiro vai ficar mais caro. O lucro vai vir, mas vai ficar mais caro ganhar esse dinheiro de alguma maneira, né? O faturamento vai vir, mas vai ficar mais caro, vai comer margem, né? Na verdade, o lucro pode até acontecer, mas ele vai ser mais sofrido. Essa é a palavra. Menos sustentável, talvez. Isso, eu acho que empresas que querem seus negócios mais perenes vão cuidar de experiência do cliente. Perfeito. Esse é o ponto. Perfeito. Eu lembrei, sabe o que eu lembrei, né? A gente participou de um projeto juntas e quando eu cheguei na reunião lá, eu fui visitar esse cliente no Rio Grande do Sul. E aí, quando a gente chegou na reunião, eu fiquei esperando para acontecer. Ele estava terminando uma reunião, era uma sala grande de compras. E eu fiquei tão impressionada com aquilo, a gente tinha feito um projeto de branding para eles. E aí, quando a gente chegou lá, eles estavam na reunião, eu falei, não, eu espero um pouquinho. E aí eu vi lá que tinham as mesas dos compradores, era uma empresa grande. E aí tinha uma cadeira, assim, mais de uma cadeira, sem ninguém, mas com esses envelopes, essas cintas de cadeira, né? Enfim, até aí tudo bem. E aí eu comecei a prestar atenção que tinha os nomes das personas que a gente tinha mapeado no branding, né? E aí eu falei, não é isso que está acontecendo, né? E quando terminou, eu fui perguntar, falei, isso é o que eu tô achando que é? Não, a gente traz as clientes para a nossa reunião de compras. Então, quando a gente vai fazer as apostas de produto, a gente fala, a fulana vai gostar, né? A fulana é responsável por X% do faturamento. Ela gostaria desse produto? E eu achei tão simbólico, né? Porque é uma evidência, né? Para que aquilo não se perca no meio de tudo que você tem que fazer todo dia, né? E de sentar esse cliente à mesa e dizer, cara, aqui a gente leva a sua opinião em consideração. Se não dá para trazer os clientes fisicamente, né? Um a um para participar de uma reunião, traz um símbolo, né? E aquilo tem um peso, né? Eu fiquei muito impactada por essa história. Adoraria que tivesse ideia minha, não foi ideia do cliente. Mas eu achei muito rico, muito simbólico. Mas o cliente teve a ideia porque aquilo fez sentido para ele, né? Claro, perfeito. Provocou uma mudança real na forma de desenhar produto. Na hora que isso acontece, a gente percebe que a virada de chave já se deu, né? Na hora que as pessoas que estão preocupadas em desenhar produto e fazer uma oferta efetiva de marketing coloca ali a visão do cliente na prática, a cultura já está virando, né? Eu acho que é isso. Você perguntou, né, meio que do passo a passo, assim, né, de por onde começar, né? O que precisa fazer? Então, acho que precisa, sim, de uma área, né, de um sponsor, né, do cliente, como a gente fala, né, de alguém que represente, que tenha essa voz em todos os níveis da companhia, tem que ser alguém que tenha autonomia para decidir e que tenha uma boa jogada ali de relacionamento, de fato, com várias áreas da empresa. Precisa ter humildade, como a gente falou, né, de revisar processos, modos de fazer e, assim, uma escuta muito, muito ativa e constante. Exercitar essa percepção sobre o cliente, né, sentir, de fato, o que o cliente sente, né,
e não tomar decisões mais tão egocentradas da empresa, né? Com tudo isso sendo feito, né, repensando todos esses pontos, a experiência do cliente passa a ser central e um diferencial, de fato, né, de negócios aí para as empresas que decidirem esse caminho. Perfeito. A gente falou aqui de Zappos, Netflix. Tem outras marcas, outras experiências que você vende pronto, que você traz para suas aulas, para suas palestras, enfim, que são notoriamente, embora, né, por mais que a gente acabou de falar da Netflix, isso torna a Netflix infalível? É claro que não, né? Todo dia alguém está tendo alguma experiência e às vezes, né, você falou que eu nunca tinha pensado nisso, que eu comparo o meu padrão de excelência de experiência, independente do mercado do segmento, né? Mas com a própria marca também, né? Às vezes a gente tem uma marca que tem um atendimento em loja física excepcional. Perfeito. E aí a gente entra, marca essa marca, faz um post no Instagram, marca a marca, e fica esperando que alguém nos responda uma interação, e ninguém responde, e a gente fala, poxa, você não, né? Você me deu essa experiência incrível na loja física e não responde o meu direct no Instagram. E aí aquilo macula a experiência também, total, né? Total. Mas tem algumas marcas que você acha que são inspiradoras quando a gente fala de experiência do cliente? Que são mais, assim, sabe? A gente tem um cliente que a gente compartilhou, né, junto essa experiência, que é a Dengo Chocolate, né? E vamos falar de um exemplo nacional que eu acho que a gente precisa falar sobre isso também, né? Sim. É uma marca que pensa experiência, na verdade, até numa perspectiva do que a gente chama, né, do que os especialistas chamam de novo capitalismo, o capitalismo de stakeholder ou novo capitalismo, né? É a experiência para todos os stakeholders, né? Desde o produtor, né, passando pelos funcionários e clientes. Mas vamos focar aqui no cliente, que é o tema de do episódio hoje. de hoje, porque fica a dica de que a gente vai falar da Dengo algumas outras vezes. Para o cliente, né, de fato, não é ir lá na loja comprar chocolate, a loja comprar chocolate, né? É você vivenciar um processo de entrada no universo daquela marca. As histórias, o porquê, as origens, né? E os sabores, os cheiros vão acompanhando a sensorialidade, que é muito importante, né, para a experiência também, mas ela é uma das camadas, né? Tá acompanhada ali por alguém que está te conduzindo por aquela história, está te conduzindo pelo significado que aquela marca tem. Perfeito. Então, a experiência não é ir lá e comprar um pacotinho de algum chocolate ou tomar um café. Você depois pode ir gerando isso no dia a dia, mas o seu primeiro contato com a Dengo, né, é sempre essa quase pelo um tour ali no entorno do universo do chocolate sustentável, né? As pessoas são muito bem cuidadas, né, e treinadas para proporcionar aquela experiência em que você fica à vontade nessa viagem por aquele universo, nessa imersão. E na medida em que você vai se tornando cliente recorrente, né, aquele ambiente vai te atraindo a repetir aquela experiência. Não vai ser mais a primeira, né, mas ela vai continuar encantadora, porque sempre vai ter alguma nova história para ser contada, uma conversa agradável, você se sente, de fato, bem recebido, né? Como a gente fala, as lojas, né, principalmente as lojas físicas, são casas da marca, né? Perfeito. Então, eu acho que você se sente na Dengo recebida por uma, né, na casa da marca, bem recebida. E aí, falando de outros pontos de contato, se você entrar lá no site, se você pesquisar e consumir outras experiências, outros pontos de experiência da marca, você vai perceber que tem consistência, né? Que consistência é um ponto importante da experiência, né? Assim como tem personalização, porque existem também produtos específicos para B2B, por exemplo, né? Então, existe você pode fazer Dengo, o seu chocolate, existe a fábrica de Dengo, que é a loja conceito dele, você pode fazer o seu exato, chocolate, né? Exato. Então, eu acho que a Dengo representa bem esses pilares de uma boa experiência, né? Essa personalização, essa consistência de marca, né? Não é só promessa, é o cuidado da entrega da promessa em todos os pontos de contato. Perfeito, então, acho que essa pode ser uma Foi assim que eu conheci a Dengo, também. sabe, Bia? Eu tava no, acho que Morumbi Shopping, e aí eu passei, e aí é um dos pontos de experiência sensíveis, né, que a loja, né? Então, eu passei por aquele projeto de loja que ele me chamou muita atenção, porque eu achei que quase que um imã, né? E eu dei um passo para trás e li escrito Dengo, que a princípio podia ser uma marca de produto para beber, né? Porque não estava escrito Dengo Chocolates, né? E aí eu entrei, e aí o que aquela menina que me atendeu no Morumbi Shopping fez comigo ali, realmente foi uma entrega de experiência muito consistente, né? Saí com as minhas sacolinhas, mas comia, não sabia o que era nibs, e experimentei, né? Então, o quebra-quebra, aquele modelo que eles têm do vidro ali para fazer a degustação. Parece uma joia. Parece uma joia. E eu fico muito feliz quando a gente ouve cada vez mais gente, quando a gente fala a palavra Dengo, as pessoas dizem, nossa, a Dengo é incrível, a Dengo é demais. Com players que são, cara, enormes, internacionais, gigantes. Mas quando a gente... Aliás, Dengo, você está convidada para vir no Pode Ser Mais. Total. Real oficial. Para contar, é o que você falou, para contar o que está por trás dessa história, né?
Então, desde o processo seletivo, que a gente conhece histórias incríveis, né? Até o engajamento dos colaboradores, né? Uma vez a gente teve um aniversário da Mais, acho que foi de 4 ou 5 anos, e a gente convidou a Samira, né? Que é a supervisora da Nego, para vir palestrar com a gente. E aquilo, uma sutileza, né? Não sei se eu já comentei isso com você, mas ela veio para o Rio, fez a palestra, e o nosso evento, sei lá, 11 horas da noite, né? E ela falou, Paty, vamos chegar aqui alguns gerentes de loja, né, no evento. Eu falei, vamos chegar aqui antes do evento terminar. E aí, às 11 da noite, a gente já no happy hour ali, e aí começaram a chegar mais pessoas. Eu falei, chegando gente agora, o evento começou às 6, né? Cara, eu fiquei muito impressionada, porque eles fecharam as lojas, e trabalhar em loja o dia inteiro não é moleza, né? E foram prestigiar. E foram prestigiar, porque eles queriam estar com a Samira, né? E aí, quando você vê aquilo, que parece que não tem uma simbologia muito adicional, não tem sim, existe um relacionamento ali, né? Exato. Onde você quer estar junto. Que não era cumprir um papel, né? Não era eu preciso ir lá com a minha chefe, tá aqui no Rio. Minha chefe me chamou, eu tenho cara, que ir. Ela vai palestrar, eu preciso dar um abraço nela. Então, isso são pequenas sutilezas da cultura, né? Que vão aparecer lá na ponta, né? Você nem entende, você nem percebe por quê, mas aparece, você sente, né? Exato. Tem uma parte da experiência que é isso, né? O que você sentiu? Você não sabe explicar por quê exatamente, mas foi gostoso, foi bom, foi leve, fez sentido pra mim, né? É isso mesmo. Não, né? Maravilhoso. Cara, a gente, enfim, eu posso pensar em mais marcas aqui, mas achei que a gente deu um exemplo tão consistente, tão forte, né? E eu acho que quando você tem um ouvido atento para esse assunto de experiência, você também começa a reparar mais nas suas experiências, e às vezes são marcas muito pequenas, porque é importante falar isso também, né? Exato. É só para marca grande, né? Puxa, mas a Dengo já tem... Não é a Zappos, Netflix... Gente, experiência de marca é para qualquer marca que está disposta a bancar isso, isso é uma né? questão bem interessante. As pessoas acham que não dá para ser em empresa, sei lá, mais antiga, né? Ou mais tradicional. Não dá para ser empresa grande, só cabe aos pequenos. E os pequenos, às vezes, olham e falam assim, não, é só para quem tem muito dinheiro. Para o pequeno e para o local, por exemplo, é talvez mais simples até, também porque acho. vai pelas sutilezas do bilhetinho que vai ali dizendo quem embalou, mas não padronizado, aquele que vai de fato personalizado, né? O cheirinho que você se preocupa, né? Vou dar um exemplo de uma parceira que a gente, né, uma amiga pessoal, mas uma parceira que a gente já utilizou alguns serviços dela, a Love to Keep, né? A Love to Keep é uma marca de uma pessoa querida, Ju. Tô te dando essa força aqui. Um beijo, né? A Ju, ela tem essa empresa sensacional e, assim, cada keeper, cada produto de papelaria artesanal que ela embala e manda pra gente, único, eu falo pra ela embala amor, né? Ela consegue embalar amor pelos pequenos detalhes, né? O confetezinho que ela coloca, né, na caixinha é todo em formato de coração, estrelinha, é tudo pensado. Então, só ela pode embalar daquela maneira. Outra pessoa pode fazer de um jeito similar, mas é uma marca dela e uma sensibilidade que ela tem no relacionamento e na gestão da experiência com aquele cliente que, por vezes, não vai nem vê-la pessoalmente nunca, né? Mas vai sentir aquele amor embalado, principalmente na questão que é artesanal, né? Ela tá ali, a energia dela tá ali de alguma maneira, né? Então, pro pequeno pode ser muito mais, né? É isso. Fazer, gerir uma experiência do cliente. E o grande que acha que também é mais fácil pro pequeno, lembra que ele tem o investimento, ele tem acesso à tecnologia, a escala. Então ele pode fazer isso também do jeito adequado à dimensão dele. Então, Perfeito. Dá para qualquer setor, B2B, B2C, que é outra coisa também, né? Não, vocês estão falando de experiência aí, é só para consumidor final. A gente tem estudos que provam que existe um processo de consumerização no mercado B2B. Que os executivos que estão ali decidindo comprar maquinário, eles começam a esperar do seu fornecedor de máquinas coisas similares ao que ele espera como consumidor do Netflix. Sim. Né? Facilidade de comprar, informação sobre o produto, coisas triviais, né? Isso é experiência. Então, experiência cabe para B2C, B2B, cliente, empresa grande, pequena, empresa pública ou privada, não importa, né? ONGs, né? Médicos Sem Fronteiras, né? E várias outras ONGs, a gente tem experiência de pensar experiências do doador, né? Então, gerir a experiência do cliente, ou seja lá como você chamar o seu cliente ali, pode ser paciente, no caso de serviço de saúde, né? Cabe para todo e qualquer tipo de empresa. Não, concordo super. A gente pode fazer um paralelo aqui, por exemplo, das empresas de luxo ou de serviços premium para as empresas populares. Também pode parecer que experiência de marca é para quem tem um negócio posicionado para um segmento mais premium e zero, né? Eu costumo dizer que o mercado do luxo, o cliente do luxo, né, o cliente premium, ele está acostumado com boas experiências de marca, ele está acostumado a ser bem tratado, está acostumado a receber muitos mimos, né?
Ele tem um nível de exigência alto porque todo o mercado trata ele assim. E aí, claro que é um desafio, por isso o mercado do luxo é tão fanático, obsessivo por detalhes, né? Porque tudo conta e o cara tem um padrão muito alto. Por outro lado, né, a gente sabe disso, já trabalhou em vários projetos juntas assim, que o mercado popular, ele é ávido por experiência. Por quê? Porque eu costumo dizer que quanto mais popular, mais ele é maltratado pelo serviço de transporte, pelo serviço médico. Ele é maltratado em tantas esferas da vida dele, e quando ele encontra uma marca... Ele nem espera mais. Não espera. Muito mais. E digo mais, quando ele encontra uma marca que entrega uma experiência positiva, né? Talvez no primeiro momento ele até desconfie, porque assim, eu já tô pagando pouco e ainda tô sendo bem tratado, ainda tô recebendo esse carinho adicional, né? Ainda estão me enxergando, né? Que é um ponto que eu quero trazer pra gente falar. Mas no segundo momento, eu acho que é uma das camadas que mais responde a uma experiência positiva de marca é o segmento popular. Por isso, porque eu não tô esperando. Realmente, eu não esperava que eu pagasse pouco, abre aspas, pelo produto. E aí, na verdade, não é nem pouco, que você respeitasse meu dinheiro, né? Exatamente. O meu corre ali, né? E que isso não fosse a coisa mais importante, né? E aí, você falou aqui, Bi, antes, de personalização. E eu acho que não tem como a gente falar de experiência de marca sem falar de personalização. Eu tenho percebido que quanto mais a gente está falando de algoritmos, inteligência artificial, etc., né, mais a gente está voltando também para a esfera mais básica da relação humana, né, que é estabelecer uma relação de confiança, né, uma venda consultiva, e isso começa na personalização, né, e aí desde a coisa mais simples do mundo, que é chamar as pessoas pelo nome, né, Paty, mas isso é básico, você chama, né, você vai ao restaurante, você chama o garçom que te atendeu pelo nome dele. Você sabe o nome da vendedora da última vez que você comprou a tua marca favorita? Qual é o nome dela? Fala pra mim agora, né? E aí tem uma questão de invisibilidade, né? De quem presta o serviço se sentir meio invisível. E a gente valoriza isso tanto quando é com a gente, né? Falo, cara, o seu nome é uma das coisas mais especiais que você tem na vida, né, cara? E quando alguém te chama pelo seu nome, o que eu tô te dizendo em última instância eu tô te enxergando. Então, acho que quando a gente personaliza, e não é só o nome, né? A oferta, o canal, né? O contato, dá esse toque pessoal ali, né? Pra mim, o que mais marca a história é eu tô te enxergando. Né? E se eu tô te enxergando, eu tô começando a mostrar que eu realmente posso promover uma experiência pra você. Porque eu te enxerguei, eu tirei você da multidão, né? Então, isso é muito poderoso quando a gente fala de experiência. Esse é um uso muito inteligente da tecnologia, né? Pra gestão de experiência do cliente. Esse marketing de né? Vai ser em breve lançado um novo livro chamado Marketing do Futuro, do Silvio Meira e da Rosário Pompeu, lembrei. Maravilhosa. A galera lá de Recife. E eles estão publicando agora, em junho, esse livro. E eles falam muito dessa questão de como a tecnologia habilita esse marketing de o marketing one-to-one, né? Que a gente, tanto tempo, já trabalha com CRM, Peppers and Rogers, sabe aquelas coisinhas assim, básicas? Agora elas estão cada vez mais habilitadas, né? Pela tecnologia. Esse é um jeito inteligente de fazer, né? Sim. É para ganhar escala, é para tornar mais barato, mas não é por isso. Esse não tem que ser o objetivo ou o porquê eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso porque eu vou conseguir entregar uma experiência personalizada. Perfeito. Quando atravessada por tecnologia, quando remoto. Quando presencial, como é que eu posso utilizar, por exemplo, a tecnologia em pontos de venda físico, né, para auxiliar aquela vendedora, porque ela não vai conseguir, por exemplo, lembrar o nome de todo mundo. Claro. É óbvio que ela pode fazer perguntas, é óbvio que ela pode sempre ter... Mas quais são os apoios tecnológicos que eu vou dar na experiência presencial? O Phygital, né? Como é que eu vou criar experiências Phygital, né, que sejam personalizadas? Então, a tecnologia habilita a personalização, mas ela não exclui a necessidade do humano dessa conversa, né, dessa escuta ativa. A gente fala que ela é meio, né, fim, né? Exato, exato. Eu posso escutar a partir dos dados, mas isso não elimina de forma alguma as boas conversas. Isso é alimento para as boas conversas. Perfeito. É isso. É isso. Tecnologia, também repensando aqui material de NRF, porque hoje eu estava revisitando algumas coisas ali numa conversa, e aí as pessoas falando que o mundo ainda tem medo, né, de como é que vai ser usada efetivamente a inteligência artificial, por questões de confiança, enfim, né? E aí a expectativa da maioria dos varejistas nos Estados Unidos é que, cara, usa a tecnologia para ajudar o vendedor a ter uma relação mais tranquila com o trabalho dele, né? Quantas vezes, Bia, a gente fez projeto para a experiência, né, de relacionamento com o cliente, e aí a gente vai mapear quanto tempo do vendedor de uma loja física ele passa se relacionando e promovendo essa experiência, e a gente chega a números como 50%. Tipo, 50% do tempo de um vendedor que é comissionado pela venda, que vem a partir do relacionamento, não é fazendo aquilo que é o motivo principal dele estar ali.
se relacionar e entregar a experiência para o outro. É resolvendo problema administrativo, de sistema, de VM, de limpeza. Cara, a gente tem como botar tecnologia nisso para sobrar tempo para fazer, adivinha o quê? Se relacionar com as pessoas e fazer mais vendas. É muito louco, né? Então, por mais que a gente tem, por mais não, de um lado, tem esse cenário onde o cliente final está dizendo, meu Deus, as coisas vão ficar todas agora feitas por inteligência artificial, eu não sei mais o que eu posso confiar, eu não sei o que foi feito por inteligência artificial ou não, né? Então me dá um certo medo, eu não sei se estou preparado para isso. E aí, por outro lado, tem mas, por favor, tragam muita tecnologia, mas para que os processos sejam mais fluidos e que sobre tempo para a gente fazer o quê? Conversar com as pessoas e fazer negócio a partir disso, né? E esses outros 50%, né, que hoje roubam o tempo das conversas, do bom relacionamento, não quer dizer que eles não impactam a experiência. Eles impactam, porque você entrar, obviamente, numa loja suja ou desarrumada, não vai gerar uma boa impressão, e boa impressão tem a ver com experiência, obviamente, né? Só que não deveria ser feito por essa pessoa, né, por essa entidade. Esse agente que é o responsável justamente por conversa, né? A gente sempre fala, né, que toda boa venda começa com uma boa conversa, né? Então é isso, eu não posso roubar tempo de quem vai conversar com esse cliente, né? Mas eu não posso deixar de cuidar dos outros 50, eu só não posso atribuir esses outros 50 ao mesmo ser humano. Perfeito. Esse ser humano não vai fazer bem as duas coisas. Claro. No que ela vai deixar a arara lá arrumada, ela vai deixar alguém na cabine esperando. Fica difícil jogar em todas as posições. Então, como é que a tecnologia habilita mais tempo para gerar melhor experiência no relacionamento pessoal, por exemplo? Não, perfeito, perfeito. É isso. Gente, eu podia... O quê? Como eu estou fazendo nos últimos 30 anos... podia ficar mais 30, né? Conversando, porque o assunto é render muito, 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 muito. Mas acho que a gente trouxe pontos, né? Assim, desde conceito, o que é a experiência de marca, desafios, oportunidades, insights, inspirações pra gente, e acho que pra todo mundo que tá ouvindo a gente também, né? Então, queria encerrar. Eu tô falando encerrar, mas tô me dando uma dó. Eu não quero encerrar nunca, tá, Bia? A conversa com você. A amizade e a conversa... Não, jamais, amizade você não tem escolha, mas os papos com você nunca, porque te ouvindo falar, já pensei em várias outras coisas aqui que eu preciso saber mais e ver mais. Já anotaram as pautas aí, né? Tem pauta, já tem pautas ali para os próximos papos. Mas te agradecer super, inclusive por estar aqui comigo hoje, conversando essa trajetória nova aí do Pode Ser Mais. Acho que a gente trouxe, né, um compilado aí de insights, né, para quem quer fazer uma boa gestão de experiência e como é que uma experiência de marca, uma experiência de cliente pode ser mais. Acho que era o intuito, o objetivo era que isso fosse fluido e gostoso. Para mim foi uma delícia estar aqui com você. É maravilhoso. Super obrigada. Muito bom se conectar de outras maneiras, né? Eu acho que é isso. Isso foi uma experiência. Isso foi uma experiência nova pra gente, que total. Foi muito mais, foi né? Muito mais, foi muito e mais. Que a gente espera que tenha sido mais para vocês também, quem tá assistindo. Obrigada pelo convite e a gente continua fazendo muitas coisas de bastidores. Sim. E aí, ó, gente, esse foi Pode Ser Mais, primeiro episódio com a minha amiga querida, enfim, gênia da lâmpada, Bianca Dramali. Vamos ter episódios quinzenais, às quintas-feiras, então pode ser mais, pode continuar sendo mais, tá? Tem muito mais por aí. Eu já falei mais várias vezes, né, enquanto falo mais, mas enfim, é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido rico, leve, divertido e tenha trazido bons insights, porque a experiência de marca pode ser mais, podcast também pode ser mais. Então, sigam a gente no Instagram. A cada 15 dias, quintas-feiras, eu vou estar com vocês. Um beijo, obrigada.